Olá amigos, vamos à nossa videonade de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 12 de agosto, Ibovespa pancada para baixo aí de 2%. Antes de dar continuidade a essa análise, já te peço aí para se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, aqui no canto inferior direito do seu vídeo. Se tiver uma imagem, inscreva-se, basta passar o cursor do seu mouse em cima dessa imagem para, na sequência, clicar na opção aí de se inscrever gratuitamente. E para receber as recomendações de compra e venda, informações relevantes e as carteiras de ações aí no seu celular, no seu desktop, tudo isso em tempo real, basta clicar no card que está aparecendo aqui para você e seguir os procedimentos. Então, no Ibovespa, no dia de hoje, com essa queda de 2%, né? Só na análise de hoje eu ainda vou falar sobre os futuros, mini índice, mini dólar, e depois falo de PTR4, Vale 3, Itube 4, MGLU 3, Gol 4, IRBR 3, PECAR 4, Ecor 3 e IP 3. Então, o Ibov, queda de 2%, formação de topo relevante. Eu tinha comentado na análise de sexta-feira que um ponto importante do Ibovespa foi ter passado para cima dessa região aqui de dois pontos de resistência, que seria interessante o Ibovespa usar agora esse patamar para gerar o quê? Fundo ascendente, gerar um sinal de alta. Gerou, foi um sinal negativo, voltou para baixo desses dois níveis. Então esses dois níveis aqui agora tende de novo a ser um ponto de avaliação em termos de resistência para o índice Ibovespa. Ou seja, se não deslanchar muito forte para baixo, parar aqui, gerar algum fundo ascendente, ou seja, acima desse patamar aqui de forma mais relevante, um candle de força, fechando bem aqui para cima das médias, enfim, para cima dessa região, principalmente ali para cima em torno de uns 103 mil pontos, já seria algo mais importante para buscar algum cenário mais positivo de entrada de tendência de alta no Ibovespa. Lembrando que a tendência nesse momento de curto prazo ela está indefinida e agora dentro de um sinal de baixa, voltando com o Ibovespa para dentro das médias, que é um local normalmente de indefinição. Indo aqui agora, só para mencionar o suporte inicial do Ibovespa está aqui na faixa de 101.812, depois disso lá na região de fundo de 100.097 a 99.630. Nos futuros, no mini índice, lembrando, se essa videonada estiver sendo útil para você no decorrer dela ou agora ou no decorrer dela, dê um like, dê um joinha, agradeço de imediato. No mini índice, nós tivemos um dia de forte queda também, queda aí nesse momento de 1,96%, está na última hora de pregão. Gráfico de 60 minutos estabeleceu o que então? Uma tendência de baixa e agora está dentro do que? De um novo topo descendente. Então, dentro do novo topo descendente, dentro desse atual movimento de queda, fica mais para se buscar a operação de venda, de topo descendente ou de pivô de baixa no gráfico de 10 ou de 5 minutos. A outra alternativa para a compra seria o que? Abre subindo, supera a máxima aqui desse patamar, ou seja, supera essa região e passa no gráfico de 10 minutos, ou seja, abre subindo e no gráfico de 10 minutos passa a proporcionar fundo ascendente acima dessa região aqui. Região esta que vai de 102.340 a 102.240. Então, fundo ascendente no gráfico de 10 minutos acima desse patamar fica mais interessante para compra ou até mesmo pivô de alta no gráfico de 10 minutos ou até mesmo um gráfico de 5 minutos. Enquanto isso não acontecer, fica mais interessante para você trabalhar mesmo na ponta vendedora de day trade, topo descendente ou pivô de baixa. No dólar, o pregão de hoje, pregão de alta de 0,96%, abriu lá em cima, batendo na região dos 4.000 pontos, depois 4.008, depois 4.018. Que pontos são esses? Né? Primeiramente, 4.000 aqui, esse patamar. Se eu der um zoom menos aqui, ó, olhando para trás, a gente vem uma região aqui na faixa de 4.008 e outra na faixa de 4.018. Enfim, são patamares que antigamente são pontos, né, que antigamente eram resistências, que aí passaram a funcionar como suporte e agora novamente como um patamar de resistência. É a região que o dólar veio bater hoje e perdeu força nessa faixa de preço, nessa zona de resistência. Gráfico de 60 minutos perdeu a mínima ascendente, ou seja, a sequência de mínimas ascendentes, e proporcionou um cenário mais para se trabalhar na ponta vendedora desde quando fez isso aqui, olhando um gráfico de 30 minutos também, quando perdeu isso aqui, ficou mais para se trabalhar com um topo descendente no gráfico de 5 minutos, vindo aqui forte para baixo e agora lateralizando, ou seja, a partir do próximo pregão ficaria interessante fazer o quê? Se o dólar abre aqui caindo para baixo dessa região, para baixo aqui da mínima do dia 3.981,50, gráfico de 5 minutos, olhando o gráfico de 5 minutos, isso aqui seria o que? A perda dessa região,
vem aqui para baixo e passa a proporcionar topo descendente abaixo desse nível aqui em torno de 3.983, 3.984, fica mais para se trabalhar justamente na ponta vendedora, tentando pegar a continuidade do movimento de queda, quem sabe até a região do gap de alta. Isso no gráfico de 10 minutos, no gráfico de 60 minutos, caso venha aqui, perca essa região e já gere sinal de fundo ascendente, que seria ainda um fundo ascendente, gere algum sinal de alta aqui, fundo, enfim, abre subindo, vem para cima dessa região aqui também, essa região que fica aqui no patamar de resistência, que vai da faixa dos 3.990 e 50, 3.994 e 50. Gráfico de 10 minutos, abre subindo, ou gráfico de 5 minutos, abre subindo, vem para cima dessa região e passa a proporcionar sinalização de fundo acima dessa região de pelo menos 3.990,5, fica mais para se buscar a operação de compra no mini dólar. PTR4 no pregão de hoje, queda intensa aí de 2,4%. Para quem estava comprado no swing trade contra a tendência, a perda da mínima do pregão anterior proporcionou a saída basicamente na abertura do pregão. Cheguei a mencionar isso na live das 10, a partir das 10h45, radar do mercado aí que eu faço ao vivo todo dia aqui no YouTube, no meu canal no YouTube. Petro, então, dentro de uma tendência de baixa, dentro de um topo descendente, por enquanto o caminho mais provável seria vir um pouco mais para baixo, suporte imediato nessa faixa aí dos 25,60 a 25,55, abaixo disso, suporte mais relevante seria nesses dois fundos aqui, um primeiro em 25,16 e o segundo em R$25, número redondo. Então, primeiro tem essa regiãozinha aqui de suporte que foi testado hoje, 25,60 a 25,55, e o segundo nível já vai ser lá na faixa de 25,16 a R$25. Por enquanto, nenhum sinal de alta, não me levaria nenhuma compra de swing trade em Petro nesse momento dentro dos meus critérios. Gráfico intraday se abre aqui subindo e gera sinalização de topo descendente na média ali no G60, fica mais para se buscar a operação de venda, mais um pouco para day trade, uma operação mais de curtíssimo prazo, tentando pegar um movimento de queda e a continuidade do movimento de queda na PTR4. Tendência também bem definida no gráfico de 60 minutos. Vale 3, pregão de hoje, queda de 0,73%, ou seja, para quem estava comprado de qualquer forma em termos de operação contra a tendência, o stop mais do que foi acionado, perdeu a região de tudo isso aqui, eu já tinha acionado aqui, já tinha outro aqui perdendo essa mínima, enfim, Vale 3 segue na sua tendência de baixa, ou seja, trabalhar com a operação contra a tendência tem um risco maior, segue aqui gerando pivô de baixa, e enquanto não gerar nenhuma sinalização relevante para cima, o primeiro sinal seria voltar para cima da máxima do pregão de hoje, 45,99, assim, voltar para cima dos R$46. Enquanto não fizer isso, o caminho mais provável é escorregar um pouco mais para baixo. Se der um zoom menos aqui na Vale 3, falando aqui em termos de suporte imediato, seria aqui uma região na faixa dos 44,94, que pregão de hoje basicamente já bateu perto disso, 45,03, até os 44,55. Aí depois disso a gente vai falar nessa região de fundo aqui anterior, lá na casa dos 42,30. Indo agora aqui para a YouTube 4, pregão de hoje pancada para baixo. Semana passada, a YouTube 4 gerou uma bela recuperação. Deixa eu só voltar aqui a questão do ajuste. Dá um zoom mais no semanal. Olha a semana passada, o candle do semanal, alta de 5,12% na semana passada a YouTube teve. Aí abre essa semana já caindo 4,14%, devolvendo boa parte da subida da semana passada em basicamente um único pregão. E o lado mais negativo dessa abertura em queda foi que ela abriu com gap de baixa abaixo de um patamar que ela tinha conseguido voltar para cima, que era um patamar que eu já estava de olho no sentido de nesta semana, se o mercado fizesse algo parecido com o que eu estou desenhando aqui, proporcionasse um sinal de fundo, eu ficaria muito interessado em abrir uma compra na YouTube 4. Só que o mercado jogou o ativo lá para baixo, então descaracterizou, pelo menos num primeiro momento, a possibilidade de abrir uma compra de swing trade em cima de YouTube 4. Caso ela gere algum sinal mais relevante voltando para cima dos R$36, daria para avaliar essa possibilidade de compra. Mas enfim, agora o que era para ter funcionado como suporte volta a ser um patamar de resistência, região ali por volta dos R$36,18 a R$36,34. O suporte mais próximo para a YouTube agora, na casa aqui desse fundo anterior, que começa nos 34,45, tem até um gap antes, 34,72, um gap de alta, que é aqui, 34,72, depois tem a região ali de 34,45 e mais abaixo 34,04. São os suportes mais próximos para a YouTube
4 aí no gráfico diário desta ação. Então, por enquanto, desconfigurou pelo menos em termos de swing trade que eu gostaria de ver, G60 inclusive aqui gerando um topo descendente aqui no gráfico intraday, aumentando a probabilidade de queda para o papel. MGLU3, perda da mínima ascendente aqui do gráfico diário, depois de um movimento mais esticado para cima, tem uma data que não volta ali nem testa a média móvel exponencial de 13 períodos, enfim, uma sinalização relevante de topo após um sinal de perda de força no movimento de subida do gráfico diário, isso aumenta a probabilidade de ter movimento para baixo. É fato que, dependendo do tamanho do movimento para baixo e a sinalização de fundo, voltaria a ficar interessado um pouco mais na compra. Se a gente pegar aqui, o último movimento de subida de MGLU3 aqui todo esse movimento de subida e as retrações, possíveis pontos de retração que pode frear a queda e voltar a gerar sinal de alta, 35,26, 34,21 e 33,16. Meu maior interesse seria buscar a entrada se aproximasse desse nível aqui que eu acabei de mencionar, de 34,21 a 33,16, para se buscar a operação de compra no ativo. Mas para quem estava comprado aí no curto prazo, curtíssimo curto prazo, a perda da mínima do pregão anterior, a perda dos 37,14 gerou sinal de saída aí de curtíssimo prazo, uma operação de curtíssimo prazo na ação. Gol 4, sinalização de um pivôzinho de baixa aqui no gráfico diário, ou seja, mudando aqui sua tendência, inclusive perdendo aqui basicamente já essa região 37,55, fechou aqui em R$ 37,63, um pouquinho acima, mas enfim, já fechando até abaixo de um ponto que eu considero mais relevante do que esse aqui, que é essa região em torno dos R$ 38,16, ou seja, um patamar de suporte, um número mais testado aqui pela Gol 4, que bateu nesse nível e gerou outro movimento de alta. Então, nesse momento, sinal negativo, gráfico semanal proporcionando um movimento de queda, que faz sentido voltar ali a testar, por exemplo, um dos pontos de referência de teste, 35,62, que é a região da média móvel exponencial de 13 períodos nesse momento. Então, o ativo abre espaço para se ter algo mais para baixo. Para anular essa sinalização de negativo do pregão de hoje, teria que voltar a fechar num gráfico diário acima dos R$40. Então, Gol 4 apontando mais para baixo, G60 também que a gente pode observar, apontando aqui com um pivôzinho de baixo para ter um pivô de baixo no gráfico de 60 minutos. E RBR3, posição, agora falando das posições que a gente tem em aberto, eu tenho vários ativos dentro desse processo de queda, que eu estou de olho, logicamente, dependendo da reação dos próximos pregões, que eu já tinha separado para avaliar no decorrer dessa semana em busca de entrada, como eu falei, de Tube 4, que começou desconfigurando essa possibilidade de compra. Mas tem outros papéis também que eu estou monitorando aqui. Até pelo radar do mercado de manhã, eu comentei esses ativos, que eu tenho vários ativos listados para acompanhar aqui o comportamento no decorrer dessa semana em busca de oportunidade de compra e de swing trade. E RBR3, basicamente a única ação que a gente ficou ainda comprado no pregão de hoje. Hoje foram 4 acionamentos de stop que eu vou mencionar aqui nesta análise. E RBR3, seguimos comprado no ativo, já podendo trabalhar com stop aqui já abaixo da mínima do pregão de hoje, abaixo dos R$ 96,75. Então seria um dos pontos de stop da compra que a gente tem aberto em RBR3. PK4, encerramento da posição ao perder a mínima de sexta-feira, que foi comentado na última videoanálise. Essa operação da PK4, que terminou fechando aqui com a queda de 2,95%, eu sabia que a ação ia cair isso aqui tudo? De jeito nenhum. De jeito nenhum, não saberia que ia cair desse tanto, mas eu saberia que ela perdendo essa mínima desconfiguraria. Para mim, pelo menos dentro da minha estratégia, fechou abaixo ali da média, perdeu essa mínima, saída para mim da operação. E aí essa operação da PK4 gerou aqui uma saída com a perda de 1,82%, e isso representou uma redução de 0,31% sobre o capital total na PK4. E aí depois temos aqui também para falar de saída da Ecor 3, reposicionamento de stop para baixo da mínima desse pregão, 3 pregões aqui subindo, já não conseguiu romper essa máxima aqui, essa região de resistência aqui primeiramente na faixa dos 11,91 e depois em 12,13. Fez 3 pregões para baixo, 3 pregões para cima e agora perde essa mínima aqui, perdendo essa mínima aqui, que ela gera um sinal para mim aqui no gráfico diário de mudança da tendência, a tendência que vinha sendo a tendência de alta virou uma tendência indefinida porque proporcionou topo descendente, agora nós temos fundo ascendente, podendo ficar aqui dentro de um cenário de triângulo simétrico, de indefinição. Mas é um ativo que ainda vai ficar no meu radar
radar de acompanhamento em busca de possível oportunidade se gerar sinal de alta para voltar para uma compra em cima de Ecor 3, porque o cenário de prazo acima é bem interessante, inclusive comentado na semana passada através de uma análise especial no papel. Então, saída na perda da mínima do pregão anterior, 11,65, que é praticamente no nosso preço de entrada. Então, a saída aqui da Ecor 3 gerou uma perda de 0,17%, e isso representou uma redução de 0,02%, como eu disse, praticamente aqui uma operação 0 a 0 na Ecor 3. Depois disso, tivemos a saída também da IP3. IP3 gerou saída. A saída da IP3 foi na perda da mínima mesmo desse grande candle de alta, que tinha gerado a nossa entrada ali pelo gráfico de 60 minutos. Vou descer um pouquinho o gráfico de 60 minutos. Essa entrada aqui, abriu, aqui foi um ponto, o candle da entrada, e ela perdeu a mínima desse candle, saída da posição comprada na IP Marcas. Essa operação da IP Marcas gerou uma perda de 2,63%. E isso representou sobre o capital total uma redução do capital total de 0,34%. Então tivemos a saída aí da IP3, da APCAR 4 e também aqui da Ecor 3 no pregão de hoje. Indo agora para mencionar aqui para vocês que no pregão de hoje, juntando aqui as perdas do pregão de hoje, juntando aqui Detex 3, que gerou também saída, vou botar aqui, eu não comentei Detex 3, né? Vou comentar que Detex 3 gerou saída na perda da mínima do candle anterior. Então, depois de ter respeitado esse patamar, candle de indefinição, perdeu a mínima do candle anterior, então saída da posição. Então, essa operação gerou ali uma perda, colocando aqui a perda da Detex 3, perda de 0,53%, próximo do preço de entrada, e isso no capital total menos 0,07%. Então foram esses quatro stops do pregão de hoje. Pegando os 4 stops e só pegando o ganho, o último ganho, esse aqui, que foi da BTOW3, isso geraria ainda mais 0,44% para a carteira, ou seja, somando só o resultado final para a carteira, de acordo com o capital total que foi colocado em cada ativo, ainda assim, ou seja, de 4 perdas e apenas um ganho, ainda ficaria positiva a carteira. Então é isso que eu costumo mencionar com frequência. Os stops estão aí realmente para a gente acionar, eu não vejo nenhum problema. E quando as operações que entrar buscando logicamente operações que tenham a perspectiva, se der certo, ela tende a andar um pouco mais, ganhar mais nessas operações. E aí se pegar todo mês, ainda a gente está bem no mês, com alta aí de 5,57%. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.